desse jeito. Salve Brasil! MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, ligou. A técnico Sambo, tocou Neymar, é gol. Por minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. Bom dia, eu estou aqui com o Wagner Nascimento, atualmente técnico interino do Espírito Santo Futebol Clube. Wagner, por onde você já atuou no futebol? Eu trabalhei no Rio, trabalhei no Rio de Janeiro, divisão de base, Madureira, clubes como Serrano, no Rio, Fluminense no Rio, Espírito Santo, Vitória, agora estou aqui no Espírito Santo, já tive na Estrela. Eu trabalhei em Brasília, no Brasiliense. Trabalhei em Goiás, Rio Verdense, Goiatuba, mais alguns outros clubes. Se a gente for ficar aqui, vamos estender bastante. Quantos anos você já trabalha com futebol? Eu já estou com futebol para 20 anos. De onde vem a paixão pelo futebol? Sempre trabalhei, sempre pratiquei atividade física. Né? Desde jovem, praticava atividade física e comecei a jogar futebol com meus 14 para 15 anos já em época de profissional, não me profissionalizei. Em paralelo a isso, fui estudando e, consequentemente, fiz educação física. E pela educação física me formei e voltei a trabalhar dentro daquilo que eu sempre pratiquei desde jovem, que foi o futebol. E para você, qual a importância do futebol para a cultura capixaba? Rapaz, o futebol para o povo capixaba é um esporte muito querido. O povo gosta do futebol. E isso cria uma sociabilidade muito grande, as pessoas indo aos estádios, participando. Você vê aqui, nós estamos num clube onde aqui ao lado tem senhores de uma faixa de 60, 70 anos jogando partida de futebol, você vê jovens participando, então é uma forma de integração social muito grande, onde você não tem discriminação social, racial, religiosa, e onde todos podem participar de uma forma bastante igual nessa questão. Para você, como você acha que o futebol tem influência na sociedade capixaba? Assim, infelizmente o futebol hoje ainda é muito pequeno para o povo capixaba. O futebol é muito pouco propagado a nível capixaba. Então a gente não tem muita visibilidade, seja dentro do estado, e tem muito menos ainda fora do estado. Mas o povo gosta, o povo acompanha, cria, claro, empregos para pessoas que estão à volta do futebol, querendo ou não, são os vendedores ambulantes, são maqueiros, são pessoal que trabalha com ou seja, todos os suportes que o futebol necessita. Isso acaba criando novos. Eu acho que nesse momento o futebol tem ajudado bastante. O futebol é um esporte que na atualidade movimenta muito dinheiro, principalmente através da mídia. Por quê? Assim, como a gente sabe, o futebol hoje ele está fácil de acesso para todo mundo. Hoje você liga a televisão e vê lá partidas de qualquer lugar do mundo. Né? Então hoje é muito mais fácil eu divulgar minha marca através de futebol, que é sempre grandes massas, todo mundo assiste, todo mundo vê. E aí, consequentemente, você atinge a todos os níveis de público que você procura e que você deseja. Então os grandes investidores descobriram isso e passaram a investir nessa esporte que é o esporte de grande massa. Infelizmente o futebol capixaba não tem esse investimento que a gente espera que um dia passe a ter e faz com que o futebol ganhe mais espaço e consequentemente mais representatividade dentro do estado. A participação do futebol é cercada por preconceitos socioculturais. Por que você acha que ainda existe esse tipo de preconceito? O esporte é uma atividade que sempre foi praticada por homens, ela sempre acaba tendo uma certa discriminação, né? Coisa que com o tempo ela começa a ser eliminada. Gradativamente a gente vê que o estado não tem tanto, mas dentro do Brasil já existem clubes que disputam campeonatos nacionais, existem campeonatos internacionais e agora existem até competições mundiais. Fazendo com que elas adquiram cada vez mais seu espaço desse tamanho, dentro do futebol. E qual a visibilidade do futebol feminino na mídia esportiva? Ainda pequena, a gente sabe que ainda é pequena, até porque o público está habituado a ver os homens jogando, né? Não só acompanha mesmo familiares, amigos, aqueles que trabalham com o futebol e gostam do futebol, mas ainda é pequeno e a gente sabe que isso
pode ser que daqui a alguns anos comece a evoluir cada vez mais. Agora vamos para a pergunta sobre o Espírito Santo Futebol Clube. Atualmente, você acha que o time é bem requisitado pela mídia? Atividades agora, então ele começou essa atividade no início do ano. E com esse início da competição no início do ano, teve um certo destaque por ter conquistado uma competição de forma invicta, demonstrando que é um time que todos podem gostar. E tem uma marca que é uma marca forte, que é a escolha da bandeira do Estado, o nome do Estado. Então isso faz com que a aceitação do clube seja maior. Só que ainda é muito pequena em relação a grandes equipes como o Desportivo, Rio Branco, que tem grande massa de torcedores. Mas é projeto que isso evolui e cada vez mais ganha seu espaço dentro do Estado. Onde o Espírito Santo Futebol Clube faz sua preparação e onde ele manda os seus jogos? Nós treinamos aqui no Clube da ERT, onde a gente está aqui conversando. Tem aqui o campo que está aqui à nossa frente, né? É um dos campos que a gente utiliza, tem mais 2 campos para cá. É um clube que pertence ao bairro do Rio Doce, onde existe uma parceria entre a ERT e Espírito Santo, e onde a gente faz toda a nossa parte de preparação, de treinamento, é tudo feito aqui. Os nossos jogos são realizados no campo de Vitória, que é uma outra parceria que o clube possui, para poder fazer o mando dos seus jogos dentro das competições. O Espírito Santo Futebol Clube tem algum projeto de marketing para atrair mais torcedores atualmente? O Espírito Santo tem, através de um grupo de uma empresa que agora tem se agregar ao clube, que é uma empresa de marketing, a divulgação e a divulgação da sua marca. Né? Como é feito esse processo, como está sendo feito, isso a gente ainda não tem ciência, mas o clube tem essa preocupação e tem uma empresa agregada com o objetivo de criar um espaço maior do seu nome dentro do mercado estadual e nacional, isso ela tem, sim, com certeza. E qual a média atualmente de público nos jogos do Espírito Santo? Dentro do Campeonato Capixaba, que foi no primeiro semestre, a média está variando entre 200 a 300 pessoas. A Copa Espírito Santo está começando agora, então ainda está um pouco recente, e eu não tenho ideia mais ou menos de como tem sido. Então, acredito que deva chegar próximo a isso. Quantos anos de fundação tem o Espírito Santo Futebol Clube? E se você percebeu alguma diferença de público desde quando começou até hoje? Isso eu não posso dar com exatidão, até porque eu cheguei no Espírito Santo faz 3 meses. Né? Então eu não sei o período que o Espírito Santo foi criado. Já tem alguns anos de sua criação, só que com a formação atual, através desses novos administradores do clube, começou esse ano. Então, os anos anteriores eu não posso falar, eu não tenho ideia de como foram as participações nas competições e média de público nos jogos. E como é tratado o futebol de base aqui do Espírito Santo? Geralmente eles integram o clube ou, dependendo da situação, vocês preferem vender algum tipo assim? Pelo clube estar começando as suas atividades no início desse ano, ele primeiro priorizou trabalhar o profissional até para poder botar dentro de uma competição e a partir daí começar a caminhar em busca de seu espaço no mercado. Então, até agora a gente não trabalha com as divisões de base. A gente integra os jovens ao grupo profissional e em cima disso a gente vai trabalhando eles com o objetivo de desenvolvimento para que logo mais à frente, quando for necessário ter a sua divisão de base, que vai ser no próximo ano da competição que vai ser disputada, já ter esses atletas aí para poder integrar com o grupo que está para chegar. Aqui você acredita como consequência da melhora ou piora do público? No caso, você acredita que seja infraestrutura, preço dos ingressos, apoio da mídia? Você acha que isso atua no ter mais gente, torcedor do Espírito Santo? Assim, eu digo, você perguntou do Espírito Santo, vamos falar do futebol de uma forma geral no estado. O torcedor capixaba é deficitário de bons locais para poder assistir jogos. A gente não tem bons estádios, poucos estádios estão em condições de receber seu torcedor. E aqui o artista precisa de um bom local para assistir esse artista. Infelizmente o futebol capixaba é deficitário disso. Se a gente for ver, só a capital que proporciona e, se você contar no dedo, algumas regiões do interior.
Então o futebol capixaba é deficitário nisso aí. Consequentemente, isso faz com que a mídia não sinta atração para poder estar nos estádios, porque não tem público para divulgar. Consequentemente, não tem público, não tem patrocinador, porque vai divulgar seu patrocínio para quem? Então é uma sequência em cadeia que acaba fazendo com que as coisas, no final das contas, não tenham a sua proporção devida. A gente teve a reconstrução, temos agora o estádio de Araripe, são dois grandes estádios que estão com uma estrutura muito boa e cedem e tem condição de receber seu torcedor. Prova disso é a média de público quando os clubes atuam nesse estádio, seja na Desportivo ou seja no propriedade, o número de pessoas que assistiram os jogos são grandes. Hoje, quais as dificuldades que os atletas de futebol profissional encontram na disputa do Campeonato Capixaba? Distância de jogos, pouco público, baixo salário. Quanto essas dificuldades hoje no futebol capixaba? O futebol capixaba, como a gente está falando, é um futebol que não apresenta grandes investimentos. Se não apresenta grandes investimentos, consequentemente ele não tem como investir em grandes salários ou em grandes jogadores. Acaba, consequentemente, você trazendo jogadores, às vezes, de qualidade dos melhores jogadores que a gente tem, ou aqueles melhores que a gente tem no estado, tem que gastar um pouco mais. E aqueles que têm condição de sair daqui para o mercado melhor, vão sair para o mercado melhor. E quais são as perspectivas para os atletas do Espírito Santo Futebol Clube em 2015? Disputa de campeonatos, de títulos, transferência. Dos jogadores do Espírito Santo em relação ao Espírito Santo na atual competição brigar para ser campeão. O clube está fazendo seus investimentos, proporcionando estrutura, como vocês estão vendo aqui. Tem todo um suporte que o clube está fornecendo para que isso possa fazer com que os atletas se sintam bem, evoluam na sua profissão. Então o objetivo de 2015 fomos campeões da Copa da Série B e agora dentro da competição que estamos, que é a Copa Espírito Santo, brigar para esse título, consequentemente assim ter a oportunidade de disputar competições de maior escalão para o ano que vem. E para você, qual seria a posição a ser alcançada pelo futebol capixaba no cenário nacional? Isso é uma coisa que a gente tem que ir bem pautado e passo a passo. Não adianta dizer para você que o futebol capixaba tem que estar na Série A. Isso é totalmente inviável hoje, porque não existe uma infraestrutura para isso, não existe investimento para isso. Eu acho que os profissionais que estão hoje no futebol capixaba pouco estariam qualificados para poder estar nesse patamar. Então eu acho que gradativamente o futebol capixaba tem que se organizar, se reestruturar, como tem feito alguns clubes, por exemplo, somos nós aqui do próprio Espírito Santo, o próprio Rio Branco tem feito isso, a Desportiva está tentando, na medida do possível, fazer isso, alguns clubes no interior, se estruturar, criar uma estrutura sólida, para que assim o futebol de uma forma geral cresça, qualifique e aí gradativamente, passo a passo, vá subindo de divisão e assim conquistando maior espaço dentro do cenário nacional. Para finalizar, como vocês pretendem chegar na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, de acordo com a matéria publicada pelo Esporte Interativo? Baseado nisso que eu acabei de falar, né? O clube é um clube que tem uma estrutura que você está aqui vendo, que eu acredito que não seja essa, claro, o clube vai ter sua própria estrutura particular, que esse é o objetivo. Fazer gradativamente seus investimentos baseados na evolução que ele vai passar a ter e, consequentemente, em cima disso, fazer cada vez mais uma estrutura e uma organização para que possa dar suporte aos seus atletas e que possa, cada passo que ele for dar, saber que está bem estruturado.